Esse mês de agosto é um mês que, dentro do calendário da Igreja Presbiteriana, é o mês das missões, tá? É o mês onde nós dedicamos um tempo maior e uma atenção maior a este assunto, o assunto das missões, o assunto missionário. E nós temos nos esmerado em trazer nesses dias mensagens nos ajudando a entendermos melhor a missão e a colocarmos a missão em prática. E é verdade que o nosso coração tem que estar voltado à evangelização dos povos. Mas é verdade também que a ordem do Senhor é que nós estejamos indo, anunciando esse evangelho da salvação, mas começando por aqui, começando pelo lugar onde nós estamos. E é importante então que a igreja, para alcançar o seu objetivo, para que ela possa ser uma auxiliadora e ela possa ser um canal de bênção na evangelização dos povos, que em primeiro lugar ela dê atenção aos seus rincões, que ela dê atenção aonde ela está inserida. Muitas vezes a igreja ela é muito atenciosa com da lei em fronteiras, mas ela não é impactante no lugar onde ela está plantada. E criou-se uma ideia que a igreja não precisa cuidar de onde ela está, criou-se uma ideia que a igreja não precisa se preocupar com onde ela está, e que a gente tem que preocupar só com os povos distantes. Nós temos visto muitas pessoas lá longe sendo evangelizadas, isso é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor, mas o local onde as igrejas estão inseridas sem nenhum impacto do evangelho. Nós não podemos dizer que nós estamos sendo eficientes na missão se o lugar onde nós estamos não está sendo impactado por ela. Nós somos a Igreja Presbiteriana de Toledo. E Toledo tem que ser impactada com a presença do Evangelho de Cristo. A Igreja Presbiteriana de Toledo, ela tem que impactar Toledo, de maneira que Toledo venha a conhecer o Evangelho do Senhor. Para daí nós darmos continuidade e atravessarmos as fronteiras e irmos distantes e assim ajudarmos e colaborarmos na anunciação dessa palavra. Então, essa tem sido a ideia nesse ano. Nós, durante todo o ano, estamos nos preparando para o ID. Estamos sendo capacitados para irmos. E nós vamos. Porém, nós não podemos esquecer do lugar onde nós estamos. E aí, então, a nossa preocupação e a nossa mensagem. Aí, então, o desejo de trazermos uma palavra que conforte os nossos corações, mas também que nos motive a sairmos dos nossos lugares, alcançarmos a nossa sociedade, alcançarmos a nossa vizinhança, sermos uma igreja para transformar a cidade de Toledo. Sermos uma igreja que impacte a cidade de Toledo. Com um evangelho transformador, um evangelho de vida, impactando pela verdade. Aquilo que eu preguei esses dias atrás. Nós queremos ser uma igreja que acolhe as pessoas? Queremos. Queremos ser uma igreja que recebe as pessoas nas suas necessidades? Sim, nós queremos. E temos que ser essa igreja. Nós queremos ser uma igreja que ajuda as pessoas nas suas mais diversas lutas? Sim, esse é o nosso objetivo. Mas nós não podemos encher a barriga da pessoa de comida e ela ir bem alimentada para o inferno. Nós não podemos curar uma enfermidade da pessoa e ela bem serelepe e festejar no inferno. Não. Nós ajudamos nas necessidades, mas nós pregamos o evangelho transformador. Porque, na verdade, queridos, o que transforma a vida não é a caridade. Boas obras não transformam vidas. Boas obras são sinais, expressões e consequências da nossa eleição e salvação em Cristo Jesus. O que transforma a vida, o que condiciona para irmos para a eternidade com o Senhor, é o evangelho da salvação. Como crerão, se não há quem pregue? Nós precisamos pregar a palavra. Isso está nos tirando, então, a obrigação de socorrermos as pessoas de jeito nenhum. Pregue que Jesus transforma e mostre mediante as tuas obras. É isso que Tiago nos ensina. Agora, não adianta nada eu fazer milhares de obras e as pessoas nunca ouvirem a respeito de Jesus Cristo. Principalmente para nós aqui, na nossa cidade, onde nós estamos. E pensando então nisto,
me veio à mente, para compartilhar com os irmãos e as irmãs hoje, um texto clássico da palavra de Deus. Um texto que você já ouviu N mensagens, dos mais nobres pregadores até de mim, o menor de todos eles, que é o texto de Atos 2, 42 ao 47. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá, eu vou abrir a minha Bíblia aqui. Atos 2, do 42 ao 47. Esse texto, ele quase que se lê sozinho, né? De tanto que nós usamos. Nós não podemos ter medo de usar a palavra de Deus, mesmo que o texto já tenha sido exposto. A palavra de Deus se renova e nós nos renovamos a cada vez que lemos e aprendemos na sua santa palavra. Atos, capítulo 2, os versos do 42 ao 47. Você pode acompanhar aqui, você também pode acompanhar na tua Bíblia, o texto que nos diz assim, olha, como viviam os convertidos. E diz assim, olha, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar? Pai, nós agradecemos pela tua palavra e pedimos que ela fale aos nossos corações neste momento, Senhor. Pedimos que também nossos corações estejam abertos para ouvirmos, aprendermos e crescermos na tua palavra, Senhor. Não adianta nada, uma mensagem é bem exposta, se não há, Senhor, um coração dileto e desejoso de obedecer. Ao mesmo tempo, Senhor, dá-me diligência, unção do teu Espírito, usa os meus lábios, ó Pai, inflama a minha boca nesse momento, o meu coração, ó Pai, com o poder da tua palavra, e que essa mensagem, Senhor, impacte as nossas vidas e nos transforme no nome santo, poderoso de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. E, queridos, quando nós olhamos para esse texto, e você já sabe, aqui nós temos a exposição, o exemplo de como se portava a igreja que nós conhecemos como igreja primitiva. Aqui é a igreja de Jerusalém. É a igreja que foi a base para que nós conhecêssemos o Evangelho e para que o mundo então pudesse ser evangelizado, para que o mundo pudesse conhecer do Senhor Jesus. E se nós queremos ser uma igreja missionária, se nós queremos ser uma igreja que impacta, se nós queremos ser uma igreja que transforma e que faz a diferença sobre o solo de Toledo, sobre a cidade de Toledo, nós temos que tomar por exemplo esta igreja. Nós temos que olhar para ela e assimilarmos aquilo que ela nos ensina. Nós precisamos olhar para esse texto e nós precisamos aprender a ser igreja como essa igreja era. Esse é o modelo, esse é o padrão de igreja. É lógico que nós não vamos conseguir copiar tudo. Ela está inserida num tempo e nós estamos inseridos em outro. Porém, nós temos aqui princípios, nós temos aqui uma base. E nesse texto, nós temos uma visão do funcionamento da igreja dos dias apostólicos. Essa visão nos serve de padrão para avaliarmos a igreja dos nossos dias, para ver como anda a saúde da nossa igreja, para ver como anda a visão da nossa igreja. E quando eu digo igreja, eu não quero que você pense em instituição, eu não quero que você pense nessas quatro paredes, eu não quero que você pense no logotipo da igreja, no nome da igreja. Quando nós falamos igreja, eu quero que você pense em você. Você é a igreja. A igreja que nós vemos são os crentes que vão e cumprem a sua missão. Então aqui está o padrão.
Veja bem, essa igreja aqui ela não tem um título, um nome. Igreja Presbiteriana Primitiva de Jerusalém. Ou Igreja Batista Primitiva de Jerusalém. Não, se fosse Batista, ia ser Primeira Igreja Batista Primitiva de Jerusalém, né? Já viu isso? Toda igreja batista é Primeira Igreja Batista. Tem 18 na cidade, todas elas são primeiras, né? Não seria isso. É a igreja cristã. É o modelo. E diante desse texto, nós podemos dizer que só a igreja que mantém o modelo original do cristianismo terá sucesso em sua missão. Então, só a igreja que mantém o modelo original do cristianismo terá sucesso em sua missão. E qual é o modelo original? Quais características que essa igreja tinha? É isso que nós vamos aprender então. Então, o texto nos apresenta 5 características de uma igreja padrão. 5 características que eu e você precisamos apresentar como igreja de Cristo para cumprirmos de maneira correta, bíblica, cristã, a missão que nos foi confiada. E a primeira característica é esta: a igreja deve caracterizar-se pela perseverança. Se nós queremos ser uma igreja cristã, o primeiro padrão, a primeira característica que nós devemos apresentar é a característica da perseverança. Se você olhar no teu texto, não feche a Bíblia, mantenha ela aberta, você vai ver que o escritor começa dizendo assim: e eles perseveravam. Neles havia perseverança. Perseverar vem do original grego procastereu. Pastor, eu não entendi nada. Vou repetir. Procastereu. Esse é o termo original. O que isso quer dizer? O que isso nos ensina? Isso nos ensina que perseverar é o mesmo que aderir a alguém. É ser o seu partidário. É ser dedicado ou fiel a alguém. Perseverar é ser constantemente atento a algo. Perseverar é dar constante cuidado a alguma coisa. Perseverar também nos traz a ideia de continuar em todo o tempo fazendo alguma coisa ou estando no mesmo lugar. Quando nós pensamos em perseverar, quando a palavra nos traz aqui, eles perseveravam, quer dizer que eles não desfaleciam. É não desfalecer, é não desistir, é mostrar-se corajoso para cumprir algo. Guarda isso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles eram corajosos para viver dia após dia o que ensinavam os homens de Deus. Eles tinham coragem. Coragem não só para ouvir, mas coragem para pôr em prática. Isso é perseverar. E se nós queremos ser uma igreja que mantém o modelo original da igreja de Jerusalém, essa deve ser a nossa primeira característica. Nós devemos imitar a igreja de Jerusalém na sua perseverança. Algo que se tem percebido nos dias de hoje, nas atuais gerações, é uma falta de continuidade, é uma falta de continuar fazendo aquilo que deve ser feito. As pessoas hoje esmorecem e desistem muito fácil daquilo que lhes foi proposto. Haja vista tamanho desistência que nós temos das coisas. As pessoas desistem hoje muito fácil. E uma desistência que tem acontecido é da caminhada cristã. E não só da caminhada cristã. As pessoas têm desistido muitas vezes de viver um padrão segundo o que preceitua as Sagradas Escrituras. Tem muita gente que fica até na igreja. Tem muita gente que diz, eu vou à igreja. Mas eu quero te dizer algo. Ir à igreja, participar da igreja, não é o que vai fazer a diferença na tua vida. A igreja é só um caminho, é só um condutor. O que você precisa fazer é ter coragem de permanecer naquilo que diz as Sagradas Escrituras. Pois ela é o nosso padrão de fé. E a igreja de Jerusalém, ela tinha essa marca. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos viram de Cristo, aprenderam de Cristo e ensinaram àquela igreja, eles tiveram coragem de viver.
Ah, pastor, mas é muito difícil. Essa história de viver como a Bíblia prega aí é muito difícil. Eu tenho que amar meu inimigo, eu não poder fazer tal coisa. Ah, pastor, isso é muito difícil. E as pessoas são apaixonadas pelo mundo e desistem de viver um amor verdadeiro para com Deus. Se nós queremos ser uma igreja padrão, se nós queremos cumprir a missão, nós devemos perseverar. Perseverar naquilo que a Bíblia nos ensina. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Aquela doutrina que foi pregada e que nós vimos aqui, que está toda ela sistematizada no Novo Testamento, nas cartas paulinas, nas cartas petrinas, joaninas, no que Tiago diz, no que Hebreus diz, do que a palavra nos ensina. Isso não morreu. E nós devemos também perseverar nesse ensino. Nós devemos guardá-lo dos nossos corações e transformá-lo numa maneira de viver do nosso dia a dia. Veja bem, aqui não é a exposição das leis e dos artigos e dos incisos e dos digestos presbiterianos. São importantes, é bom que você conheça o que a igreja pensa e da maneira que a igreja age. Porém, aqui nós estamos falando de algo mais profundo. Se nós queremos ser pessoas que cumprem a missão e que vivem a verdade de Cristo, perseveremos então na doutrina dos apóstolos, no que diz a palavra de Deus. Hoje as pessoas estão se deixando levar por falsas doutrinas, por ensinos falsos, por boca de homens, porque não conhecem aquilo que foi ensinado por Cristo. Se deixam levar por revelações, se deixam levar por enganações, se deixam levar por sonhos e paixões. Para de dizer que você é apaixonado por Cristo. Para com isso. Eu sou apaixonado por Jesus. Para com isso. Sabe por quê? Porque paixão é coisa que dá e passa. Paixão é sentimento que daqui a pouco acaba. Você tem que amar o teu Deus. Quem ama fica eternamente. Quem ama persevera até a morte. Quem ama não abandona. Quem ama não fica fazendo bico. Ah, o Senhor não me atendeu. Oh, o fulano prosperou, eu não prosperei. Para com isso. Ah, eu sou apaixonado por Jesus. Não tem aquele meme lá do Facebook, do Batman e do Robin? O Robin fala uma coisa, o Batman dá um tapa assim. Pau! Não tem um daquele lá? É isso que vem na minha mente quando você fala que é apaixonado por Jesus. Você sendo o Robin e eu sendo o Batman. Para com isso. Nós temos que amar a Deus. E amar é estar junto em todo e qualquer momento. Amar é viver profundamente. Mas, pastor, a coisa não está boa. É aí que você ama. O apaixonado, quando a coisa fica russa, quando a coisa fica ruim, ele deita o cabelo e vai embora. Viu, homens? A pior coisa que tem é mulher apaixonada. Acabou o dinheiro, elas vão embora. Agora a mulher que ama, ela vai estar com você até quando você não tiver um gato para puxar pelo rabo. Viu, homem? É isso aí. Viu, mulher? Homem apaixonado é a pior coisa que tem. Você engordou 2 quilos, ele, deita fora. Você tem que ter um homem que te ama. E ele vai estar com você em todo e qualquer momento. Ele vai estar com você em toda e qualquer situação. Ele não vai te abandonar. Eu sou apaixonado pelos meus filhos. Para com isso. Você tem que amar o teu filho. E o pai que ama, disciplina, cuida, repreende, educa para a justiça. Pai que ama, está junto. Tem muito pai apaixonado. Ai, como meu filho é lindo. Lindo e mal educado. Tem que olhar com amor. Fala assim, esse daqui, se eu não pegar firme, se eu não educar, isso aqui não vai dar nada. Então vamos educar. Eu estou falando dos meus, tá? Dos meus. Tem que pegar firme mesmo, senão... Então, nós temos que perseverar. Aqui diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na comunhão. Eles estavam juntos. Pastor, mas estar junto com o crente é uma das piores coisas que tem. A gente fala mal um do outro, quem não gosta um do outro. Que triste relato, né? Mas nós mudamos isso em nome de Jesus. Perseveramos na comunhão, estamos juntos, assistimos uns aos outros. No partir do pão. Né?
Estarmos juntos nos momentos felizes, festivos, na oração. Você tem orado pelos teus irmãos? Tem orado pela tua igreja? Você tem orado pelo teu pastor? Tem orado pelo pastor, para que o Senhor o recolha na graça. Tenha misericórdia, Senhor Jesus. Recebo, porque para mim morrer é lucro, tá? Mas enquanto eu vou vivendo em Cristo. Você tem orado pelos teus irmãos? Você tem orado pelos teus filhos, pela tua esposa, pela tua igreja, pela tua cidade? Você tem orado por Toledo? Ai, eu quero evangelizar Toledo. Você tem orado pela tua cidade? Você ama a tua cidade ao ponto de se dedicar a orar por ela? Nós não oramos pela nossa cidade. Um dos sonhos que eu quero, eu já compartilhei isso com algumas pessoas. Eu falei que uma hora eu vou dar um jeito, vou arrumar um banner bem grandão assim. O banner é aquela imagem, você mandar fazer uma imagem assim: ore por Toledo. Ore pela cidade. Ore por onde você está inserido. Eles perseveravam na oração, oravam uns pelos outros, viam um fraquejando, estava lá em oração pelo outro. Pastor, eu não estou orando nem por mim. Passe a orar então. Mas nós devemos perseverar na caminhada cristã, nas doutrinas cristãs, na vida cristã. Se nós queremos cumprir a missão, o primeiro passo é perseverar, é manter-se, é ter coragem para ser cristão. É ter coragem para ser cristão. É ter coragem. Hoje pela manhã lá em São José das Palmeiras, eu falei a respeito um pouco disso, né? Nós às vezes reclamamos tanto das coisas, né? Nós nos acostumamos a reclamar. E a gente, quando alguma coisa acontece de mal com a gente, além da gente reclamar, a gente fala que a culpa é do outro. Então meu casamento não está bem, eu começo a reclamar que o casamento não está bom e a culpa é da minha esposa. É ela que não está fazendo aquilo que tem que ser feito. A gente tem essa mania. Com a igreja tem sido a mesma coisa. A gente reclama que a igreja não está boa e começa. A culpa é do pastor, a culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano. E a gente reclamou. E o desafio que eu fiz hoje lá em São José das Palmeiras é nós deixarmos de reclamar. E quando a gente for reclamar, a gente, em vez de reclamar, fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você teria coragem para fazer isso hoje? Você teria coragem de sair por aí e dizer para as pessoas: me imitem como eu imito a Cristo? Essa perseverança que a gente tem que ter. Ao ponto de nós podermos ter essa coragem, essa audácia. Me imitem como eu imito a Cristo. Essa é a nossa primeira marca, a marca da perseverança. Uma outra característica que a igreja tinha, a igreja de Jerusalém, é que a igreja deve caracterizar-se pelo temor. Uma igreja cristã é uma igreja que teme ao Senhor. Agora, você precisa entender o que é temor. Temor não é ter medo. Tá? Aquele medo, eu não posso falar. Né? Tem gente que fala, eu não posso falar porque vai acontecer tal coisa. Olha, não. Temor, queridos, segundo a palavra de Deus, temor, definição de temor, é levar Deus a sério. Quando diz que no coração de cada um deles havia temor, no verso 43, é que eles levavam Deus a sério. Eles levavam as coisas de Deus a sério. Eles levavam a vida cristã a sério. Eles levavam o casamento a sério, a educação dos filhos a sério. Eles levavam a vida comunitária a sério. Eles levavam a igreja a sério. Eles levavam o trabalho deles a sério, a ética cristã a sério. Eles tinham temor. Porque de Deus não se zomba e com Deus não se brinca. E tem muita gente brincando com Deus hoje, afrontando a Deus, porque não tem um pingo de temor sobre suas vidas. São ensimesmadas, olham para dentro de si somente. E aquela igreja, ela tinha essa característica, ela levava Deus a sério. Nós temos levado Deus a sério? Você tem levado Deus a sério? Pastor, eu tenho levado Deus a sério. Todas as oportunidades eu vou na igreja. E na igreja é importante, amados. Eu quero que você entenda isso. Como pastor, eu nunca vou desencorajar você de ir à igreja. Você tem que vir à igreja. Você tem que participar da igreja. Mas veja bem. Não diga que o teu cristianismo se baseia somente em ir à igreja. Senão você vai estar sendo
um mero religioso, uma mera religiosa. Você vai estar sendo aquele que vai tentar de alguma maneira aplacar a ira de Deus, inventando alguma coisa para que Deus se agrade. Tem um desenho do Pica-Pau, um desenho antigo, que ele está com o Zé Urubu, e eles estão no Havaí. Não sei se você lembra disso. Eles tentam jogar um sacrifício dentro do vulcão para agradar um Deus que tem lá. Eles tentam fazer isso aí. Você lembra disso? Quem assistia Pica-Pau, quem não tinha Sky como eu, vai lembrar como que é isso, né? Então, eles faziam isso. Esse é o religioso. É aquele que vai inventar alguma coisa para agradar a Deus, para tentar aplacar a ira de Deus. Então eu tenho que inventar uma rosa santa, um copo ungido, põe copo em cima da televisão, cuidado que pode queimar, depois se não tiver garantia, você vai se lascar, você não vai ter dinheiro para comprar outra, né? Ele vai inventar alguma coisa. Vamos inventar uma campanha de 12 semanas de oração. Por quê? Porque eu preciso agradar a Deus. Essa é a ideia do religioso. Isso não é ter temor, isso é ter medo. Ter temor, sabe o que que é? É você fazer os teus juramentos, como nós fizemos um dia aqui quando professamos a nossa fé, está lembrado? Prometo viver segundo a palavra de Deus, a ser obediente às autoridades, a ser obediente às sagradas escrituras, a por onde eu for eu ser condizente com o que diz o Evangelho. Lembra das promessas que você fez? Lembra das promessas que você fez um dia no altar? Prometo ser fiel até a morte. Lembra de todas elas? Ter temor é cumpri-las. É cumprir. O duro que a gente promete uma coisa aqui, passado 2 meses a gente esquece. E vive uma vida totalmente devassa e longe dos princípios e da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus me diz, pastor, esses dias a Ana Júlia estava me contando uma conversa que ela teve com uma amiga, e aí, falando sobre essa questão de ideologia de gênero, e aí a Ana Júlia pegou e falou assim, olha, nós não odiamos os homossexuais, mas está errado, segundo o que diz a palavra de Deus. Isso não é preconceito, está errado. A menina olhou e falou assim, então eu acho que eu não concordo muito com Deus. Tem muito crente vivendo assim hoje. Está dizendo, mas senhor, eu não concordo muito com o senhor. Então faz o seguinte, o senhor fica aí, eu fico aqui, a gente convive bem, né? Tá bom. O religioso é assim. Agora, aquele que tem temor do Senhor, ele guarda no seu coração os preceitos dessa lei. E que lei é essa? Essa daqui, querido. Os preceitos dessa lei. E ele cumpre, ele vive ela dia e noite. Não é isso que o salmista diz? Eu amo a tua lei e nela eu medito de dia e de noite. Isso é ter temor do Senhor. Era isso que a igreja fazia. Ela aprendia da palavra e ela vivia a palavra com temor. Senhor, eu não posso me desviar dela. Senhor, eu não posso me desviar. Eu vou falar para você, só para exemplificar e fechar esse ponto, um exemplo que eu tenho de temor. Eu falo isso para todas as pessoas. A Bíblia não diz que é proibido beber. Eu não posso ser desonesto com você. A Bíblia diz que não é. A Bíblia não proíbe a bebida. Proíbe. Na tua tem, você me mostra onde está a proibição. A Bíblia não proíbe. O que a Bíblia proíbe são os excessos, não é? São os excessos. Porém, o limite entre não exceder e exceder é muito tênue. É como andar no fio da navalha. E se eu exceder, eu vou estar infringindo contra Deus. Aonde, pastor? A Bíblia diz que a bebida, ela é vergonhosa, ela leva a pessoa à vergonha, ela leva a pessoa a excessos, e ela, se eu não conseguir dominar, e é difícil de dominar, ela vai me fazer infringir contra um dos princípios do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Eu não sei se eu vou me controlar, se eu vou exceder ou não. Então, por temor e respeito a Deus, o que eu faço? Não bebo. Vai que eu não consigo dominar. Dar desculpa não vai resolver. Então, o que eu faço? Eu me resguardo. Eu não vou. Por quê? Porque eu não quero desagradar ao meu Deus. Tem gente que vai conseguir? Eu creio que tem gente que vai. Eu não sei se eu vou. Então, como eu não quero testar, o que eu faço? Não bebo. Condeno aqueles que o fazem. Se a pessoa não se exceder, dominar, que Deus o abençoe.
Agora, eu não sei. Eu convivi com pessoas que não dominavam. Vai que eu sou um desses. Então, por temor, eu não faço. Está entendendo? Não quero ser hipócrita, falar que não pode. Para mim não serve. Por temor ao Senhor. E assim, queridos, são em outras áreas da nossa vida. Mas como igreja cristã, nós não podemos deixar de viver debaixo do temor de Cristo. E o que nosso mundo precisa saber é disso. Que nós somos pessoas que temem a Deus, que respeitam a palavra de Deus e que vivem segundo a palavra de Deus. Se nós queremos fazer a missão, essa tem que ser uma marca. Nós levamos Deus a sério. Ao ponto que isso virou um dos nossos slogans. Quando você viu a nossa nova marca, a marca da Igreja Presbiteriana, está ali, ó, tá ali no nosso slide ali, ó. Está lá escrito, nós somos o quê? Semelhantes a Jesus. Isso é temer a Deus. Nós assumimos esse padrão. De ser como Cristo é. Porque nós respeitamos as coisas do Senhor. Então, se nós queremos cumprir a missão, nós levamos Deus a sério. Uma terceira característica dessa igreja é que essa igreja ela deve caracterizar-se pelo despreendimento. Isso está lá nos versos 44 e também no 45. Diz assim, olha, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E aqui surge um problema nos dias atuais. Porque nós temos vivido um debate polarizado. Um dia me perguntaram, então Jesus era da esquerda? Ele era socialista? Eu falei, vixe. Aí um outro já entrou, não, Jesus era capitalista, libertário, liberal. Eu falei, misericórdia. O que Jesus era? Um dia a pessoa me perguntou, pastor, Jesus era capitalista ou ele era marxista, socialista, esquerdista? Jesus não era nada disso. Jesus não segue ideologia de homens. Jesus veio para implantar o reino e a sua justiça. Essas ideologias, gente, servem para caracterizar o que nós queremos. Mas Jesus não segue ideologias humanas. Ah, mas esse sistema apresenta melhor o evangelho. Será? Ou esse sistema apresenta melhor? Será? Uma coisa que eu quero que você saiba é que Jesus não era nem marxista, nem keynesiano, nem leitor de Adam Smith, Emile Durkheim ou qualquer outro pensador ou filósofo voltado para a economia. Jesus estava preocupado em trazer sobre a terra a palavra do reino de Deus. Ah, mas aqui dizia que vendia tudo, que todo mundo tinha em comum. Não leve isso aqui como regra. Isso aqui era uma coisa para a igreja de Jerusalém. Tá? Então, se você gosta das ideias da esquerda, não use esse texto para dizer, olha, aqui nós temos que vender tudo, é comunismo mesmo, todo mundo tinha tudo. Não, isso aqui era uma coisa para a igreja de Jerusalém. Tanto é que depois, quando as coisas vão caminhando, eles voltam para suas casas, cada um tem o seu bem. Se você for olhar para a Bíblia, a lei bíblica privilegia que cada um tem a sua propriedade, cada um tem as suas coisas, etc. Tal. Então a Bíblia é capitalista, não é. Não é. Ela é marxista também, não é. Ela é teocêntrica. E ela diz que há um Deus soberano que reina sobre todas as coisas, que predestina uns para a vida, outros para a morte, e que Ele chama aqueles que são seus para viver a vida eterna. É isso que a Bíblia diz. E ela diz que Ele salva por meio do Evangelho e do sacrifício vivo de Cristo Jesus. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia não prega ideologias. A Bíblia não discorre sobre estas questões. Quer dizer que a Bíblia não tem resposta para isso? Tem. Porque ela vai te dizer o seguinte: para de ficar presa a ideologias de homens. Viva o Evangelho de Cristo Jesus. Isso te basta. Isso te basta. Ah, mas tal ideologia é contra o Evangelho. Então não viva ela. Mas tal ideologia me faz acreditar em ídolos. Não viva ela. Viva o que diz
a palavra de Deus. Mas não seja desonesto. A Bíblia não ensina você a ser nem capitalista e nem marxista ou socialista. A Bíblia te ensina a ser cristão, desprendido. A Bíblia te ensina a amar o teu próximo. E se for preciso que você socorra com os teus bens. A Bíblia te ensina que você conduza os homens à dignidade, ensine-os a trabalhar, a dar valor às coisas. Não ensine os homens a serem meros pedintes ou mendicantes, mas que, através do seu trabalho, dignifiquem o seu Deus. Através da sua labuta, Deus seja glorificado. Mas ela ensina que a bênção do homem não está no seu dinheiro. Que a bênção do homem não se traduz pelos bens que ele tem. E você precisa aprender isso. Você não pode dizer que uma pessoa é abençoada porque ela tem muitos bens. Isso não é sinal de bênção. Mas você também não pode dizer, não, tem que ser desse jeito. Você tem que viver segundo o que diz a palavra de Deus. Então aqui, não use esse texto para ideologias políticas. Não use esse texto para direções políticas. Mas use esse texto para entender o seguinte, que essa era uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Os irmãos se amavam profundamente. Na igreja de Jerusalém, os irmãos gostavam de estar juntos. Eles partilhavam seus bens. Havia um só coração e uma só alma. Aprenda uma coisa que essa igreja nos mostra e que deve ser o padrão para nós. Que aonde desce o óleo do Espírito Santo, aí a união entre os irmãos. Aí ordena o Senhor a sua bênção. E o Senhor manifesta ali a sua vida para sempre. Como diz lá no Salmo 133. Essa era uma característica dessa igreja. Os crentes eram sensíveis para ajudar os necessitados. Como aconteceu no nosso meio aqui essa semana. Pessoas precisaram, o que nós fizemos? Socorremos. Demos tudo o que elas precisavam? Talvez não. Mas fizemos o máximo que nós podíamos. Então tem que ser uma igreja que ajuda os necessitados. A igreja de Jerusalém, ela tinha uma marca que os crentes de hoje precisam ter. Sabe que marca era? Eles eram convertidos de coração e de bolso. Há muito crente sensível no coração com o bolso fechado. O Senhor converteu o coração e o bolso dele. Ao ponto deles serem generosos. E não deixar que faltasse nada a ninguém. Eles tinham desapego dos bens e apego às pessoas. Eles encarnaram, eles assumiram para eles a graça da contribuição. Mas não é só da contribuição no gasofilácio. Não pense em comprar a Deus. Esse evangelho da barganha, olha, e você... Isso não existe, tá? Pode ser que você dê tudo que você tem e você continue passando por luta, dificuldade, problema. Pastor, que loucura é essa? Essa é a loucura do evangelho. O próprio Jesus te alerta, nesse mundo você vai ter tribulações. Estão prometendo aí, não, se você der, Deus vai te enriquecer, Deus vai fazer tudo. Isso não é evangelho. Isso é mentira. Isso é mentira. Pode ser que você dê tudo. Continue enfrentando dificuldades. Pastor, mas tem misericórdia. Eu tenho, o Senhor Jesus também tem. Ele vai te trazer a bênção na eternidade. Ele vai te fazer desfrutar no dia em que Ele reinar eternamente e completamente. Agora, nós devemos encarar como uma igreja cristã que a missão se faz também com contribuição. A missão se faz com empenho financeiro. Para nós fazermos um trabalho cada vez melhor e ter uma estrutura que acolha e que abrigue e que ajude os necessitados e que acolha as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, que acolha os nossos casais, nós precisamos ter uma estrutura cada vez melhor. Não para homens, mas para que o nome de Deus seja glorificado. E eles eram desprendidos, eles contribuíam. E essa era uma marca. E eles tinham, e que nós também precisamos ter. Onde está o Senhor, ali está a sua bênção. E eles manifestavam isso
mediante a comunhão que eles tinham uns com os outros. Outra lição importante é que essa igreja, ela deve se caracterizar, ou ela deve caracterizar-se pela alegria. A igreja cristã, queridos, deve ser uma igreja que manifesta a alegria. E aqui eu quero concordar, e devo concordar, né? Não posso discordar, de John Stott. John Stott disse que a comunhão cristã e o cuidado cristão é compartilhamento cristão. É compartilhar a alegria, é ter a alegria de estar junto, é ter a alegria de ser irmão, é ter a alegria de ter comunhão uns com os outros. O historiador cristão Justo Gonzalez enfatiza que o partir do pão não significa apenas que eles comiam juntos. Refere-se à celebração da comunhão, que desde o início e por muitos séculos é o centro da adoração cristã. Eles tinham alegria de estar juntos. Essa expressão aqui, que você vê no verso 46, diz que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa alegria aqui não é qualquer alegria. Lá em Hebreus 1, verso 9, vai falar que o Senhor, Ele esparge sobre os seus, Ele derrama sobre os seus o óleo de alegria. Era um tipo de rito que acontecia em determinadas festas cristãs, onde as pessoas eram ungidas e sobre elas era derramado um óleo para expressar a alegria, a manifestação do Espírito sobre a vida deles. Essa era a alegria desse povo. Sobre eles havia o óleo de alegria. Festa, júbilo, não numa manifestação carnal, mas no testemunho vivo de que Deus estava no meio deles. Sabe por que muitas igrejas hoje não têm sido efetivas na evangelização? E muitas igrejas não têm sido efetivas na adesão de novas pessoas? Porque são igrejas mortas, sem alegria. São igrejas que não conseguem expressar sua alegria. Se nós queremos mostrar o que o Senhor faz por nós, uma das coisas que deve ser manifestas, vistas na nossa vida, é a alegria de sermos cristãos. Uma igreja cristã, ela tem a característica, ou ela tem por base a unanimidade. Ela tem a alegria de estar junta. Ela tem a alegria de permitir-se ter uma convivência íntima uns com os outros e assim uma convivência íntima com Deus. É também a alegria. Essa alegria é um sentimento que surge de corações transformados. Não é uma alegria baseada na circunstância. Por que você está alegre? Porque eu troquei de carro. Pensam, né? Estou alegre porque eu troquei de carro. Por que você está alegre? Porque eu estou morando numa casa nova. Por que você está alegre? Porque eu fui promovido no meu trabalho. E tem muita gente que acha que a alegria cristã se baseia nisso. Essa é uma alegria aterrada. Qual que é o motivo da nossa alegria? Por que você está alegre? Tem muito a ver com o que eu falei na primeira mensagem dessa série, a respeito do motivo pelo qual eu vou e prego. Por que eu vou e prego? Eu vou e prego porque eu sou apaixonado por almas. Não fale mais que você é apaixonado por Jesus, por almas. Você tem que amar as pessoas. Quando Paulo resume os mandamentos, ele fala assim, apaixone-se pelo teu Deus acima de todas as coisas e tenha paixão pelo teu próximo como a ti mesmo, né? O que ele fala? Ame o teu Deus acima de todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, por que eu prego? Porque eu sou apaixonado por alma. Paixão passa, gente. Por que você prega? Você prega porque você quer ver manifesta a glória do Deus vivo. É por isso que você prega. Porque a glória de Deus não pode ser ultrajada pelo pecado dos homens. Aí eu prego para a minha igreja crescer. Não! Você prega para que Deus seja glorificado. E Ele vai acrescentando no nosso meio, dia a dia, os que vão sendo salvos. Não é você que salva. Não sou eu quem salva. É o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo.
Você pode fazer 1000 programações, célula, festa das nações, festa na roça, festa onde você quiser que for. Se o Espírito não convencer, as pessoas não serão convertidas. E a gente prega um monte de baboseira, e a glória de Deus continua sendo ultrajada. E Paulo fala, eles transformaram a glória de Deus. Eu vou lá pregar para eles entenderem que não é assim que funciona. Esse é o mesmo motivo pelo qual eu tenho alegria. Por que eu tenho alegria? Porque eu ganhei um carro novo? Não, você tem alegria porque um dia você foi salvo. Você estava condenado eternamente ao inferno. Você não tinha nada. Mas Deus, da sua misericórdia, por amor, Ele olhou para você. E Ele te salvou. Não foi pelo que você fez, mas foi pelo que Ele fez por você. E porque Ele fez por você, você hoje é alegre. Pastor, mas eu sofri um acidente e perdi uma perna. Pastor, eu perdi uma vista. Pastor, eu perdi uma pessoa que eu amo. Isso não tira a alegria de Cristo de dentro de você. Não deve tirar. Por quê? Porque aquilo que Cristo fez é maior do que qualquer outra coisa. Por que eu sou alegre? Porque Cristo habita em mim. Eu não merecia, eu não tinha condições, eu não tinha jeito, eu estava condenado ao inferno, mas Ele me olhou e pela graça Ele me salvou. Isso é o evangelho que as pessoas precisam ouvir. Que há um Deus que na sua soberania elege os seus e os salvam para a sua eterna glória. É por isso que eu sou alegre. Lá no Salmo 126, grandes coisas o Senhor fez por eles. Por isso eles estão alegres. Por que eles estão alegres? Eles ganharam, o povo de Israel ganhou na Mega Sena, prêmio coletivo. Estão alegres? Não! Por que eles estão alegres? Porque eles são mais bonitos do que os outros. Saiu um concurso mundial e eles foram eleitos o povo mais bonito, enquanto os outros são tudo feio. Não! Eles são alegres por aquilo que Deus fez por eles. Esse é o maior testemunho. Esse é o maior testemunho que as pessoas podem ouvir. Aquilo que Cristo fez por nós. Mas Ele te curou de uma doença incurável? Não. Ele te deu dinheiro? Não. Eu continuo, olha, dia após dia, meu irmão, olha, é complicado, mas o Senhor tem sustentado. Está faltando? Não. Está sobrando também? Não. Beleza, vamos embora. Ele te deu um carro novo? Não. É aquele Zezinho velho lá e é oração atrás de oração, porque senão ele não funciona. Louvado seja o nome do Senhor. E por que você está alegre? Está passando essa pendenga? Porque Cristo vive em mim. E agora o viver que eu tenho já não é mais na carne, mas eu vivo naquele que me salvou. Aleluia. Mas não deu dinheiro? Não. Você não ficou mais bonito? Não. Eu nasci de novo, mas só da água e do Espírito. Né? Não teve outro jeito. Eu continuo feio. Tá bom. Por que você está alegre? Porque Cristo habita em mim. Essa tem que ser uma marca da igreja. Uma marca de Cristo em nós. E uma última característica, queridos, que nós temos que ter como igreja missionária, no padrão da palavra de Deus, é a gratidão. Uma igreja cristã, ela mantém o padrão da gratidão. Um dos aspectos da gratidão é uma vida de louvor a Deus. Nós cantamos, nós louvamos, nós bendizemos o nome do Senhor. Não que louvor seja só isso. É isso também. E eu louvo o nome do Senhor pelo nosso Ministério Louvor, que eles estavam lá em Cascavel, participaram do final de semana do encontro sinodal, eles estavam cansados, vieram embora, armaram todas as coisas, cantaram, louvaram o nome do Senhor, nos conduziram aqui, nós estamos alegres por isso. Mas é uma igreja alegre. Não é uma igreja morta, é uma igreja que celebra o seu Deus. É também uma igreja que mostra uma simpatia. Ser grato a Deus, grato pelo que Ele fez, me leva a ser o quê? Um crente simpático. O que é ser simpático? O que é ele sorrir para todo mundo? Não.
Ser simpático é você ser receptivo às pessoas. É você desejar comunicar o amor de Jesus às pessoas. É você desejar ajudar as pessoas. É você não repelir as pessoas, pelo contrário, é você usar as oportunidades para pegar o evangelho. Um outro fruto da gratidão é chamar a atenção de todos. É chamar para a tua vida, para aquilo que o Senhor tem feito, a atenção das pessoas. É aquilo que eu disse agora há pouco. É as pessoas olharem para mim e desejarem ser como eu sou. Por quê? Porque eu sou um imitador de Cristo. Eu sou grato pelo que Ele fez. A minha gratidão me dá uma nova vida, né? Me faz expressar um novo estilo de vida, viver de uma maneira diferente. E as pessoas quererem ser como eu sou. Uma das piores tristezas da igreja hoje é as pessoas de fora olharem e dizerem: a última coisa que eu quero ser é igual àquelas pessoas. A última coisa que eu quero ser é igual àquela igreja. Bando de gente besta, nariz empinado, povo chato. Não é o caso de vocês, pelo contrário. Amo cada um de vocês, são um povo maravilhoso, povo simpático, amável. Sabe o que nós temos experimentado? Dia a dia o Senhor tem acrescentado no nosso meio os que vão sendo salvos. E nós somos gratos a Deus por isso. Gratos pelo que Deus tem nos dado. Você já agradeceu hoje pelo que você tem? Agradeceu pela tua família? Você já agradeceu por aquele teu esposo maravilhoso que você tem? Pastor, não é esse o meu caso. Como não? É sim. Pastor, mas parece que eu não fui contemplado assim com esse esposo tão foi. Louve a Deus pela vida dele. Já louvou a Deus, já agradeceu pela que a tua esposa maravilhosa que você tem? Pelos teus filhos, pelas coisas que Deus tem te dado. Você já agradeceu pela igreja aqui hoje? Você já agradeceu? Você já louvou a Deus pela tua igreja? Eu tenho louvado a Deus todos os dias pela igreja. Não porque a igreja tem sido um mar de rosas. Tem lutas, gente, tem lutas. Mas eu louvo porque Deus me colocou numa família maravilhosa. Que apesar das suas dificuldades e problemas, é um lugar onde a gente pode louvar o nome do Senhor. Ser grato pelo que Deus tem te dado. Você foi grato pelo dia de hoje? Frio. Hoje você estava um frio, gente. Melhor coisa do mundo era o quê? A música do Jota Quest diz que é para ficar dentro de um abraço, né? A melhor coisa do mundo hoje era para quê? Era para ficar na cama quentinha, não era? Eu estava lá em São José das Palmeiras, eu fiquei sabendo que a igreja estava cheia hoje pela manhã. Tinha bastante gente. Eu sou grato a Deus por isso. Porque você tem escolhido a melhor parte. Porque você tem feito as melhores escolhas. Grato a Deus. Grato a Deus porque nem tudo é do jeito que eu quero. Sabia que eu agradeço a Deus por isso? Que nem tudo é do jeito que eu quero. Porque se tudo fosse do jeito que eu quero, o mundo ia ser um dos piores lugares do mundo. Eu louvo a Deus porque nem tudo é do jeito que eu quero. Eu louvo a Deus porque muitas vezes você tem atitudes que não é do jeito que eu quero. Porque se fosse do jeito que eu quero, você ia fazer cada besteira, cada bobeira. Mas o Senhor te dá capacidade para fazer coisa muito melhor do que aquilo que eu quero. Eu louvo o nome do Senhor por isso. Louvo o nome do Senhor pelo que eu tenho, pelo que Ele tem me dado. E assim nós vamos caminhando. E o Senhor vai nos abençoando. Então, queridos, nós devemos viver esse padrão. Só a igreja que mantém o modelo original do cristianismo será uma igreja de sucesso. Eu quero te fazer algumas colocações aqui a nível de aplicação, para nós encerrarmos então. O verso 47 vai nos ensinar que enquanto todas essas práticas eram colocadas em prática, o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Então, ao seguir o padrão original, a igreja tem da parte de Deus a bênção sobre o seu ministério. Quando a igreja faz o seu papel, ela tem da parte de Deus a bênção sobre o seu ministério. Só que nós devemos participar disso. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Ao seguir o padrão original, a igreja então tem essa bênção. E qual tem sido a nossa participação? A nossa participação tem feito com que a nossa igreja se caracterize como a igreja primitiva? A tua participação, que você tem feito no dia a dia do teu cristianismo, tem feito com que a igreja se caracterize como essa igreja? Você tem sido uma pessoa grata? Você tem sido uma pessoa
perseverante, uma pessoa que teme ao Senhor, uma pessoa que tem desprendimento, uma pessoa que expressa verdadeira alegria, uma pessoa que é verdadeiramente grata. Essas marcas estão visíveis na tua vida? Se sim, continue a manifestá-las. Se não, eu te encorajo hoje a assumir esse padrão de vida e a cumprir a missão do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, agradecemos por esta palavra e pedimos, Senhor, que nós possamos levá-la com todo o teu querer e com toda a tua graça sobre as nossas vidas. Que sejamos essa igreja cristã verdadeira, que anda segundo o teu querer e a tua vontade. Uma igreja que prega, que vive e que manifesta o poder do teu Santo Espírito para a glória e louvor do nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.